Fala pessoal, boa noite, vocês tá bom? E aí? Então, basicamente é o seguinte, mano. A galera aí juntou e fez um desafio entre eles de Natal e surgiram algumas artes aí bem massa. Eu já passei o olho aqui em algumas. Enfim, eu achei legal da iniciativa, né? De estar movimentando, de essência de comunidade mesmo, né? Eu vou participar desse desafio também. Vambora, Lucas? Topa? Bom, é demais, com certeza. Olha o Levas falando, desiste já. Para, rapaz. Já acabou de ser bobo. Esperando as críticas. Nós não critica não, nós só faz Comentários. Quem aí viu o aulão de Natal? O que vocês acharam daquele aulão? Vocês gostaram das ideias que eu passei? Sejam sinceros. Pode fazer a crítica também, manda. Mas manda com carinho, que eu sou emocionado. Senão eu fico magoado. Pois é, pra quem viu, tem uma parada que eu coloquei lá das coisas que eu tinha dificuldade quando eu comecei na arte. E a primeira delas é disciplina. Como eu não tinha espaço nem nada, eu fazia onde dava, então hoje eu entendo que você tem que ter o seu espaço. Aí depois, né, com o tempo eu morava na casa pequena, eu tinha o meu cantinho ali que ficava minha tela, ficava minhas coisas organizadas que eu chegava e pintava. Eu falei sobre constância, né, que é importante você fazer todos os dias, isso é muito importante. E uma coisa que me atrapalhava muito é que eu me preocupava muito com perfeição. Então, cara, de cada 10 telas que eu pintava, eu juro pra você, umas 6 eu jogava fora. Então, eu me libertei disso a partir do momento que eu comecei a buscar referências, e eu falei disso também, de referência, de se conectar, né? Então, por exemplo, eu visitei o MASP em 2017 e, cara, eu vi lá trabalhos hiperrealistas lá, aquilo tudo, né? Vi trabalho do Cobra, vi vários caras. Eu vi Almeida Júnior na Pinacoteca, que era uma pegada que eu gostava muito, que é mais acadêmico. Mas eu chorei na frente de um Portinari. Chorei, cara, na frente de um Portinari. E quando eu vi um Van Gogh, eu me arrepiei todo, assim, ó. Os cabelos do braço, coisa. Então, cara, eu me arrepiei todo e eu percebi que a arte é viva. E que a técnica ela é importante, mas o sentimento ele manda mais alto. Então aí eu comecei a desconstruir as coisas que eu fazia e comecei a tentar colocar mais sentimento, dar mais sentido para as coisas que eu pintava, sabe? Enfim, então qualquer coisa que eu vou desenhar hoje, que eu vou pintar, eu penso na história, o porquê daquilo. Ou eu busco referência no meu dia a dia, ou realmente eu crio uma história para aquilo. E faz muito mais sentido, você consegue dar muito mais vida. Então eu falei sobre organização, falei sobre constância. Fora que fica muito mais fácil de finalizar um trabalho, né? Um projeto, assim, quando você pensa, tá, deixa eu pegar esse projeto aqui e ir até o final com ele, sabe? Porque às vezes a gente vai acumulando ideias e tudo mais, depois se perde naquele tanto de coisa. É interessante, a gente pode ir anotando as próximas ideias que a gente vai trabalhar no futuro, mas pontuar, né, e colocar um ponto final num projeto, seja enfim, um quadrinho, um quadro, qualquer coisa assim. Com certeza. Obviamente dá para fazer alguns em paralelo, mas não juntar demais, né? Aí eu falo lá também no início, eu falo sobre conexão, de, cara, manter conectado com outras pessoas. Então isso que vocês fazem aqui, gente, é de suma importância. Estar em contato com outros artistas, trocar ideia. Por exemplo, eu troco ideia com o Lucas, tem vários outros artistas que eu troco ideia, que às vezes eu mando, mano, o que você acha disso aqui? O que você achou? Por último lá eu falei sobre precificação, que era uma das coisas que eu tinha dificuldade também. Eu não sabia cobrar, não sabia quanto que valia meu trabalho. E eu dei uma dica básica, né? Mas espero que quem tenha visto aí que tenha ajudado bastante. E, cara, pode deixar o feedback lá, o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar, o que vocês querem ver, que eu vou estar buscando na minha experiência ou na experiência de outras pessoas. A gente vai trocar ideia. De precificação? Precificação é osso. Nossa. É difícil, cara. É difícil de achar um preço que a gente fala, mano, eu valho isso, sabe? Eu valho isso. Sim. Falando sobre crítica, em 2016, 15, 16, se não me engano, 16, eu fiz umas aulas de pintura em tela, de paisagem, online, com um cara lá de São Paulo que virou um amigo meu, que chama Hernandes Silva, que é tecnicamente, assim, pra mim, do Brasil, ele é técnica, pra mim, ele tá lá em cima. E eu, cara, em uma aula que eu fiz, eu evoluí meu trabalho, tipo, 200%, tá ligado? Aí eu mostrava meu trabalho, ele só criticava, tá ligado? Só criticava. Aí eu desanimei, eu falei, pô, velho, parece que eu não sei fazer nada. Aí ele falou, não, Marcelo, presta atenção. Eu, como um dos professores, dos mestres que você vai ter ao longo da sua vida, eu tenho que ter um olhar mais crítico e mais técnico. Seu desenho é muito bom, seu trabalho convence. Só que eu preciso olhar para um lado que é técnico para melhorar o que você faz. Então, galerinha, não fiquem chateadinhos não, tá? Eu, como das pessoas que vai orientar vocês ao longo da vida artística de vocês, que vai ter várias, eu quero ser o mais técnico possível para que vocês possam melhorar. Não que o que vocês fazem tá ruim, tá? Eu gosto do trabalho de vocês, mas assim, é uma dica, uma pincelada que vocês podem melhorar. Agora nós vamos para a parte boa. Agora vamos ver a arte do pessoal aqui. Salvei numa pastinha aqui. Ó, a primeira coisa que eu sempre olho na arte é a composição. Então você pega aqui, dá um C no Photoshop, coloca aqui, ó, que você pega os terços, né? Você já vê bem aqui, que está bem dividido. É, sim.
Ó, essa arte aqui, cara, eu gostei, eu achei que ficou bacana pra caramba, bem criativo. Não sei, eu tô olhando aqui, tá massa, tem alguma coisa, sabe, na verdade, eu não sei se é o braço do próprio elfo aí, né, do Papai Noel que tá me dando uma incomodada, talvez um pouco mais de sombra na parte que tá de baixo. Detalhe mesmo, de composição você jogou na regra dos terços aí, também ficou... Talvez o braço, talvez aqui... Eu achei que trabalhou muito bem a luz e sombra, porque o elfo aí tá em primeiro plano, ele tá mais na sombra, né? Dá pra ver a luz ali iluminando mais o Grinch e tal. Tá bem legal, a composição dele tá boa. A questão aqui dos tons mais frios aqui, mais quente tá legal. Talvez você tá julgando um pouquinho a anatomia, né? O braço aqui poderia estar um pouquinho menor, uma posição pra... Não sei, talvez isso. Quando você for desenhar a forma de alguma coisa, é interessante você imaginar o seguinte. Você desenhar ele só a sombra e você vê se só com essa sombra sem detalhes você consegue visualizar sua arte bem. Não é isso, Lucas? Sim, silhueta, né? Com certeza. Você vai trabalhar a silhueta. Então, por exemplo, aí entra essa parada do braço. Então, se o braço vier mais para cima aqui, ó, ele tá muito, ó, o braço está colado aqui. Talvez você sair um pouquinho da perna, dá para ter uma visão melhor. Silhueta. Ou entrar de fato, né? Entrar para trás da perna. Isso daí, um professor meu uma vez deu uma dica que é bem interessante, que é evitar o kissing, né? Que é quando, por exemplo, o braço com a perna aí tá pegando só a pontinha do braço tá pegando na pontinha ali do joelho. Então, ou você separa de fato e tem, igual você fez aí, né, uma contraforma, né, um espaço vazio entre o braço e a perna, ou de fato coloca o joelho tampando uma parte do braço mais forte, sabe? Isso daí um professor meu falou que chama kissing, que é quando encosta muito, é sempre bom evitar. Inclusive, por exemplo, na barba dele ali, achei muito massa, né? A barba tem um espaço entre... sim, aí já fica, sabe? Agora, quando só resvala, né, o final do braço ali, da pintura do braço com o início ali do joelho... Então, pra mim tá bom, talvez só um detalhezinho ou outro assim que, né, ia melhorar um pouquinho, mas sabe o que se pá me incomodou também no braço? A própria luva em si, tipo, não sei se eu faria ela desse jeito, eu faria mais cilindro, desenhar os membros e pensar em cilindros, bota fé. O Alice falou aqui que fez um desenho preguiçoso. Que isso, cara, deu um mó trampo aí, caprichou pra caramba, ficou bonitão, então fez desenho preguiçoso. Aqui é só um detalhezinho ou outro, uma coisinha assim, mas tá excelente, ficou muito bom. E desenho de preguiçoso, toma vergonha, Alice, fala que isso é desenho de preguiçoso, cara, deu mó trampo aqui, ficou lindão. Ficou mó massa. Tem vários, até a câmerazinha ali o cara trampou. Então a primeira coisa que eu vou olhar é a composição. Aqui já tem algumas coisas aqui que talvez eu mudaria. Primeira coisa, esse dragão aqui saindo me incomoda um pouco. Eu faria ele entrando assim na composição, sabe? Isso é uma regra de composição boba, né? Sempre quando você tem, por exemplo, vamos supor um rosto. Se você vai desenhar o rosto, você nunca desenha ele saindo, você desenha ele entrando na composição, o espaço aberto você deixa na frente. Isso aí faz com que o observador consiga viajar mais no seu desenho, né? Aí essa lua talvez eu colocaria na frente, eu colocaria mais ou menos... Colocaria essa lua, na verdade, aqui, ó. Quer ver? Tá? O Lucas pode ter outra visão aí, ó. Deixa a silhueta principal em evidência, porque, tipo, o rabo do dragão meio que whatever, né? Assim. Aí talvez eu traria um pouquinho mais para trás também, em geral, aqui. Eu colocaria ele mais chegando aqui entrando, né? Mas enfim, deixa eu ver aqui sobre os personagens. Eu fiz uma leve modificação, quer ver? Assim, eu não mexi no dragão nem nada, não. Eu queria dar um jeito de diferenciar os planos, sabe? Só recortei, colei ali por cima e tal, sabe? Só que ficou errado o pé dela ali. Provavelmente sairia da composição, mas eu tentaria aproximar essa galera daqui pra não ficar tudo
muito linear numa cena que já é cheia de coisa. É algumas coisas que poderiam melhorar a composição, né? Igual assim, o desenho tá legal, mas aí falou a perspectiva, a questão da lua aqui que eu mudei. Ajuda a mostrar, você vê que direciona já, a gente já vê o que tá acontecendo aqui em cima. As montanhas também, ela vai ajudar a direcionar o olhar aqui para o observador, do observador para o que você quer. De repente aqui, a gente sempre tem que pensar, o que está no primeiro plano, ele sempre vai ser mais escuro, mais vívido, nas cores mais viva, e o que vai para segundo plano é aquela ideia que a gente falou de... Dá uma esmaecida, né? Vai ficando mais azul e tal. E não ter medo de brincar assim com as cores, com os contrastes, sabe? Pode aproveitar, tipo... A gente tem que perceber o seguinte, é estudo, vocês estão estudando, vocês estão desenhando para praticar, brinca mesmo, experimenta. Eu acho que brincar com a iluminação, com a sombra projetada é muito legal. Sombra projetada eu acho que sempre traz um... Porque se a lua tá lá e ela é o que tá iluminando aí o cenário, então todos esses personagens teriam uma sombra vindo da nossa direção, então... justamente, olha como é que já... E o ideal também é que a sombra geralmente azul, roxo. Aqui tem uma fogueirinha aqui, ó. Verdade. Fogueira é muito legal nesse tipo de cenário, né? Vim com... Pra acender ela mais aqui, ó. Com uma subexposição de cores, né? O modo de mesclagem ali, pô, fica bala. Até dá pra colocar uma iluminaçãozinha nos próprios personagens, né? Ali na bota desse camarada ali. Pois é, dá pra jogar uma cor aqui. Aqui no Papai Noel também. Aqui não é o Papai Noel. E eu acho, uma coisa que eu reparei, pelo menos pra mim funcionou bastante, que eu esperava muito chegar já na etapa de finalização do desenho para ir buscando essas outras cores e tal. Hoje em dia eu tento, tipo assim, já desde o início pensar, tá, aqui vai ter um amarelo, aí eu já ponho amarelo, depois eu vou renderizando, né, aos poucos e tal. E, sabe, então, assim, esse brilho amarelo aí, alaranjado e tal, já, sabe, não esperar chegar no final para poder colocar. Eu acho que pra mim, pelo menos, funcionou bastante, assim, no meu workflow. Tá vendo aqui que massa, ó? Tipo, como que o personagem que tá escuro e o outro tá claro, é positivo e negativo, um ajuda a mostrar o outro, sabe? Não briga. Fora que esse personagem aí da frente é basicamente uma silhueta, né? Você tem pouquíssimas partes ali que você tinha detalhe. Essa thumb aqui é muito massa, ó. Aqui a perspectiva tá em relação mais ou menos eu imagino aqui que ela esteja tipo no quadril. Fantástico. Isso daí é muito legal também de explorar, que é dar um tilt na câmera, né, na imagem. Então, assim, por enquanto, essas aí que a gente olhou todas estão muito... aqui. Se você pega e roda um pouquinho o ângulo, você dá um dinamismo. Em vez de deixar aqui a linha do horizonte reta, dá uma leve curvatura nela, assim, tá maneiro. Aqui também, ó, esses daqui que maneiro. Os personagens aqui de primeiro plano, tudo escuro e desfocado, né? Geralmente eu acho que se fosse finalizar, isso ia ter um desfoque aqui, de certa forma. E aqui o personagem, ó, olha as lanças apontando para ele, ó. As lanças apontam, eles estão olhando aqui, ó, tudo em direção, sabe? Ajuda a mostrar o principal, que é esse aqui. Fantástico. Ó, de cara aqui, eu vou falar o seguinte, eu gosto de cor, né? Gosto de cor. Então, por exemplo, para esse céu aqui, eu colocaria um azul escuro, sabe? Que dá ideia de noite também. Eu não gosto do preto absoluto assim, sabe? Eu gosto de cor. Então, ó, a gente acabou de ver um exemplo muito bom aí de composição, que aquela questão de claro e escuro. Então, ela tá destacando aqui já, sabe? Que ela tá bem mais clara, está legal. Mas eu ainda colocaria mais luz nela. Mas para justificar essa luz, teria que ter alguma coisa aqui, ou uma lâmpada, um poste, alguma coisa, ou a claridade vindo de repente aqui da janela, sabe? Não sei, vamos supor que tá uma janela, uma coisa aberta aqui. Tá vendo como dá uma colorida, que deixa ele mais alegre, dá um contraste maior também? Tá mais perto aqui, eu vou clarear mais. Ó. Aí já justifica. Então essa luz, se ela tá aqui,
ela vai tem que estar no personagem também. Então já é um brochezinho de gente sem vergonha e preguiçoso igual eu. Já justifica aqui, ó. Ele é bom que deixa bem esfumadinho, né? E o detalhe também, a luz ela pode ser estourada assim, ó. Ela é interessante. E é claro, né? Se essa luz está aqui, ela vai participar dos objetos também, né? Então, de repente aqui também, eu jogava aqui uma corzinha. Ó, como que a gente resolve a profundidade aqui? Tá sem profundidade, tá vendo? As cores estão muito parecidas aqui, ó. Pega a cor do céu e joga no cenário, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Viu? Quer ver a diferença, gente? Ó, deixa eu abrir aqui. Olha lá. Pouquinha coisa que fiz. Olha como coloriu, ficou mais alegre, ficou mais vivo o desenho. É assim, qual cor usar? Né? E sei qual cor que eu vou usar para fazer meu desenho. Então, uma forma de você entender que cor você usa é essa. Você tem que entender que você está usando o vermelho. Complementar do vermelho é o quê? É o verde. Então, naturalmente, vai ter o verde na sua paleta também para dar harmonia. Um artista que para vocês observarem que fazia muito isso com maestria é Monet. Monet era fantástico disso. Van Gogh também fazia muito, né, de usar as cores complementares, bem técnico. Ó, tudo que você fizer, mano, é uma regrinha básica, que é a regra dos textos, que é usada até na arquitetura, né, que dá harmonia. Então, você tem aqui a sua tela, o seu papel. A primeira coisa que você vai fazer vai dividir isso em 3 partes iguais, na horizontal e na vertical. Esses pontos que cruzam aqui, as linhas, ó, esses pontos que cruzam aqui, a gente chama de ponto áureo ou ponto ouro. Sempre que você quiser destacar alguma coisa, você vai jogar em cima desse ponto, porque o olho da gente naturalmente vai levar para um desses pontos. Um exemplo aqui bem básico. A linha de perspectiva, ela nunca vai ficar no meio, tá? Ou ela vai ficar acima ou abaixo, tá bom? Então vamos supor, eu vou colocar a minha linha de perspectiva aqui abaixo, ó. Aqui vai ser minha linha de perspectiva. E vamos supor que eu vou desenhar uma estrada. Para eu destacar alguma coisa, eu vou jogar o personagem aqui, ó. Naturalmente ele já vai destacar. Já vai ficar agradável de ver. E para completar isso, eu vou colocar outros elementos. Por exemplo, eu posso colocar aqui, de repente, uma árvore, que ela não vai destacar muito. Eu posso jogar aqui uma montanha apontando aqui, ó. Sempre ela entrando aqui para a composição, tá vendo? Ó? Tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso. Olha como as linhas tudo direciona para o meu ponto, ó. Tá vendo? Então, como falou, é uma regrinha boba, mas funciona muito bem. Aí tudo que eu fizer aqui, ó, naturalmente vai apontar para o meu personagem. Qualquer coisa que eu fizer.